E no clamor da madrugada de hoje, eu convido a você clamar comigo a hora que for, pois o Senhor é um Deus presente em todos os momentos das nossas vidas. E não há nada melhor do que compartilharmos com Ele, que é nosso melhor amigo, as nossas ansiedades, os nossos anseios, aquilo que nós precisamos, aquilo que tem nos afrontado, nos afligido de algum momento. O Clamor da Madrugada é um canal que fala sobre fé, uma fé inabalável naquele que jamais perdeu e jamais perderá uma só batalha. Convido você a fazer o seu devocional, a dedicar alguns minutos importantes da sua vida para falar com o nosso eterno Pai. Deus querido, amado Deus de Israel, que nós tenhamos escolhas para nos mantermos incólumes, para nos mantermos livres de qualquer armadilha, de qualquer situação que macule as nossas vestes diante do Senhor. Porque passamos dores, passamos angústias, mas entre a dor e a felicidade existe o nosso Deus soberano. Em o nome de Jesus, neste novo dia que se inicia, saiba que temos inúmeros motivos para nos alegrar, mas muitas vezes nós não sentimos a nossa alegria porque estamos com a nossa mente sobrecarregada, estamos atordoados por situações de extremos sentimentos, sensações, entre tristeza até a alegria da felicidade. Em o nome de Jesus, a palavra que está em Gênesis 35, versículo 17 ao 19 diz: a parteira lhe disse, não tenha medo, pois você terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel. A situação vivenciada por Jacó diz muito na palavra sobre o que nós passamos no nosso cotidiano. A esposa que ele tanto amava, que tinha o nome de Raquel, estava perdendo a vida e no mesmo momento dando à luz a um novo filho. Nós sabemos que existe vida e existe morte. E naquele momento, estava diante dos seus próprios olhos, vida e morte. Jacó precisava reagir, se levantar diante de uma situação tão difícil, dolorosa, delicada. A resposta de Jacó foi pegar o diagnóstico ruim e responder com positividade, otimismo. A criança se chamaria Benoni, que significa, para quem não sabe, o filho da dor. Mas foi chamada por ele de Benjamim, o filho da alegria. Nós não podemos impedir que dias turbulentos, dias tristes, cinzentos aconteçam, mas podemos escolher a forma como agiremos diante das situações. Não podemos fazer com que nós sejamos destruídos e que esse peso esteja nos paralisando. E ali, comparando a nossa vida com Jacó, se Jacó tivesse permitido que o seu filho chamasse Benoni, a criança carregaria consigo uma dor maior do que a dor que marcou o seu nascimento, que foi a perda da mãe. Se sentiria culpado para sempre, até que o Senhor findasse a sua vida. Porque o Senhor sabe do dia que nascemos e do dia que partiremos.
porque Ele é Deus. Que nós saibamos que o Senhor tem o controle de tudo em nossas vidas. Que nossas vidas estão nas mãos do Senhor, do Eterno. E o poder de escolher como reagir à nossa vida, no nosso dia a dia, está em nós. Está em nós. Não é, não, uma tarefa fácil, simples. Porque na hora da adversidade da vida é que nós olhamos apenas para o lado ruim. Para a dor, para a frustração, para a perda, para o medo, para a derrota. Mas nós devemos saber que o nosso Deus é fiel. Que o nosso Deus está ao nosso lado nos momentos bons e ruins. Porque Ele é soberano, príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus forte. O grande El Shaddai. Que nesta madrugada de um novo dia, o Senhor possa te fortalecer e fazer com que você sinta o bom perfume dEle nos detalhes. Que você possa dedicar um tempo precioso, pequenos minutos, para falar com o Senhor. Porque Ele é um Deus fiel, que jamais passará pela sua cara os seus segredos, os seus desabafos, as suas petições, porque Ele é Deus, Ele não é como o homem que mente. Ele não é como a alegria passageira que o mundo proporciona. Ele é o Deus que muda cenários, que muda histórias. É o Deus que toca onde homem nenhum pode tocar. É o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que traz vida e abundância. Senhor querido, no meu quarto de guerra, no meu particular, no secreto contigo, eu declaro que sobre a minha vida, a minha casa, a minha família, aqueles que eu intercedo, aqueles que eu conheço, aqueles que eu não conheço, possam ser abrangidos pela multiforma do Senhor agir e efetuar em bênçãos e unção. E que todos os inimigos possam ver o que o Senhor há de fazer nas nossas vidas, porque nós depositamos a confiança em Ti, que é o nosso Deus, é o nosso escudo, o nosso Salvador. E que todos aqueles que ainda não conhecem o poder do Altíssimo e que não abriram a porta para o Senhor entrar, tentando fazer maldades, tentando fazer obras de ocultismo, obras de destruição, pedindo a nossa doença, a nossa morte, possam ser repreendidos agora com chamas e brasas vivas no topo de vossas cabeças. E que o Senhor permita com que eles reconheçam quem é o Senhor e tenham uma vida restaurada e possam também os inimigos dar testemunhos daquilo que fizeram, daquilo que se arrependeram e daquilo que ainda viverão. Porque com Cristo nós saltamos muralhas, porque o Senhor ama o pecador, mas não ama o pecado, porque o Senhor é um Deus que tem as suas misericórdias renovadas a cada manhã e o Senhor não faz distinção de pessoas. Mas aqueles que o buscam de coração e verdade, aqueles que têm uma vida separada, uma vida que quando estão apanhando, estão dando a própria face do outro lado para bater, aqueles que no momento da ira de um ser humano comum, não se iram, mas se calam pedindo misericórdia, o Senhor possa trazer um tempo novo, porque eu sinto, no meio desta avalanche de guerras, destruições, dissensões, injustiças, inveja, eu sinto cheiro de vitória. Eu sinto cheiro de vitória. Eu sinto cheiro de vitória. Narianda Giriacia. Mandu Kirimanaya Lamantu Giriasúbia. Deus querido, transforma a maldição em bênçãos em o nome de Jesus. Transforma tudo aquilo que estava seco em terra frutífera. É o que eu declaro em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.